semanalmente, domingo, das 4h30 às 6 da tarde, com o intuito de fazer uma consulta ao Xing. Não é um curso, né, no sentido de ensino, ele é uma oficina, ele tem um aspecto prático, né, de dar aqui ao grupo, a quem estiver presente, essa familiaridade com a consulta, né, porque o primeiro contato com o Xing é através da consulta, né. Muitos de vocês podem não ter estudado, né, a parte teórica, filosófica do Xing, mas sabem consultar o Xing, pelo menos através das moedas. Então, nosso objetivo aqui é dar continuidade a esse trabalho. A gente trabalha com as moedas chinesas, são 3 moedas, nós vamos fazer um oráculo, né? Vamos formular uma pergunta, vamos falar sobre como se pergunta ao Xing, como que a gente se prepara para fazer a pergunta ao Xing, e vamos montar o resultado da nossa consulta, né? E vamos depois fazer algumas técnicas interpretativas. Então, só apresentando, eu sou Thelma Boniot, eu trabalho, esse é o canal TalTube, é o meu espaço junto com a Marie-Louise, né? A gente está desenvolvendo um trabalho já há algum tempo sobre temas ligados às artes taoístas e o taoísmo em geral, né? Então, esse trabalho, a oficina do Xing, está vinculado a esse projeto maior, né? Então, sejam todos bem-vindos, e nós vamos começar. Bom, eu vou apresentar a vocês o início, né? Como é que nós vamos fazer o nosso trabalho, né? A condução do nosso trabalho. Então, é bom lembrar que a cada semana, né, cada encontro, a gente tem a intenção de fazê-lo no início, meio e fim. Então, cada encontro é independente, tá? Não é uma sequência, tá? Pode ser que num dia a gente fale um pouco mais sobre determinada técnica e no outro dia sobre outra, mas a ideia é conduzir o grupo, né, com o mesmo método, né? Tá? Pois bem, então eu vou começar a apresentar aqui o nossa apresentação de hoje, né? A oficina oracular de Xing, como eu anunciei, né? Ela tem esse intuito de tornar a prática, uma consulta ao Xing, de forma mais uma visão taoísta. A ideia de imprimir aqui uma maneira taoísta, o olhar taoísta sobre o Xing, né? Que é muito importante, né? Então, às vezes a gente, né, olha, joga o oráculo, joga as moedas e tem dificuldade de entender o texto, né? O texto é muito confuso ou muito hermético, tem frases que não fazem sentido. Pois bem, a ideia dessa oficina é, antes de chegar ao texto, né, vocês vão ver que a gente não a última etapa do nosso trabalho é o texto, a consulta ao texto, né? A gente vai dar aqui condições de você interpretar à luz da visão taoísta, tá? Então, vamos lá. Quando a gente... Bom, eu falei quem somos nós, né, o nosso trabalho. É bom dizer que nós viemos de uma tradição taoísta, de uma linhagem pura do taoísmo, né? Ordenadas pelo mestre Wu de Chen, aqui no Rio de Janeiro, né? E a ideia dessa oficina dentro do TalTube, né, é nesse sentido, dessa divulgação das artes taoístas. Lembrando que a gente faz uma live, né, eu e Marie fazemos todo sábado, às 6 da tarde, uma live pelos nossos Instagrams, depois a gente vai colocar aí os nossos contatos, onde a gente fala sobre o taoísmo e as artes taoístas de uma maneira geral, né? Então, essa oficina é prática, né? E vai ter por base os fundamentos do Xing na visão taoísta. Se vocês quiserem aprofundar, né,
eu recomendo os nossos cursos, né? Aprofundar através de um curso de fundamentos, é um curso introdutório, importante, e nós temos também, vamos agora abrir uma turma de hexagramas, né? Para quem já fez o primeiro módulo, os fundamentos, dar continuidade. Nosso sentido também, nosso intuito é também abrir uma turma posteriormente de 4 caminhos, né? E outras técnicas mais avançadas. Né? Bom, como é a dinâmica aqui do nosso trabalho? Como será essa dinâmica? A gente tem, nós vamos falar aqui sobre a postura, né? E postura aqui engloba uma série de ações, né? Ações consigo mesmo, ações com o ambiente onde você vai fazer a sua consulta, ações com os mestres que abriram esse caminho, né? A tiragem propriamente dita, a preparação a preparação e a maneira como a gente vai formar a nossa resposta, a interpretação, como eu falei, com base no taoísmo, a consulta ao livro, né? E, se tivermos tempo, a gente tem as nossas interpretações mais avançadas, né? Estudo dos 4 caminhos. Tá? Bom, primeiro passo, né? Para a gente começar aqui o nosso trabalho. Por que você consulta o I Ching? Né? Essa é a pergunta fundamental. Bom, você vai consultar o oráculo porque você tem alguma dúvida. Se você não tivesse nenhuma dúvida, você não iria ao oráculo, não é isso? Então, na nossa vida cotidiana, prática e também espiritual, nós somos tomados por dúvidas e decisões que precisam ser tomadas, decididas, né? Então, o I Ching, ele vai nos ajudar, né, nesse momento de reflexão. E de que maneira que o Xing vai nos ajudar? Então, ele vai nos dar uma mensagem, uma resposta, que pode nos ajudar a entender o que está acontecendo naquele instante, né? E quais são as maneiras de transformar aquela situação. Bom, qual é a sua questão? Eu tenho uma questão, esse é o primeiro ponto. Eu tenho uma dúvida que pode ser solucionada. Eu tenho uma dificuldade é uma questão. Então, o que você precisa? Você precisa ter a sinceridade, né, consigo mesmo, né, para fazer a pergunta. Né? E que tipo de pergunta você pode fazer ao I Ching? Como eu falei, perguntas ligadas à sua vida diária, né, à sua vida financeira, à sua vida profissional, à sua vida pessoal, afetiva, à vida financeira, sobre uma viagem, né, sobre um empreendimento. Né? É importante você fazer essa pergunta. Né? Sobre, por exemplo, um tratamento. Né? Você pode ter alguma questão de saúde, né, em que você precisa fazer um tratamento. Então, você pode perguntar ao I Ching a melhor maneira de você conduzir aquele tratamento, por exemplo. Né? Você quer mudar de profissão, por exemplo, né? E quer abrir um novo caminho na sua vida profissional. Então, você pode perguntar ao I Ching, qual é o melhor caminho que eu devo seguir para mudar, transformar a minha carreira, né? Transformar a minha vida profissional? Então, esse é o tipo de pergunta que você pode formular dessa maneira. Tá? E aí, a gente vai falar sobre a preparação, né? A preparação para a consulta. Então, existe uma preparação física, que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, e existe uma preparação que eu chamo espiritual. Né? Então, a preparação física, ela fala de um ambiente tranquilo, silencioso, limpo, se possível organizado, né? Onde você se sinta confortável. Então, importante você criar com o espaço também uma relação de constância, né? Uma relação energética, se podemos dizer assim. Né? Então, um espaço em que você se sinta à vontade. Isso é muito importante.
O que você deve ter à mão, né, para realizar a consulta? Então, uma folha de papel em branco, né, ou um caderno, né, tem muitas pessoas, consultores, que têm lá o caderno, né, com todas as suas consultas guardadas. Eu costumo ter um pano, né, que é um pano para amortecer a queda das moedas, porque esse pano aqui é o pano da Sociedade Taoísta, feito pelo Cheng, numa época, né, logo que ele começou a divulgar os cursos de Xing. Então, esse pano me acompanha. Ele é como se fosse um cochoado, então ele não é só um pano, né? Ele tem uma espuminha que amortece. As moedas chinesas, né? Ou, se não forem chinesas, você deveria ter moedas não utilizadas, né? E aí é mais difícil. Moedas do tamanho médio, porque você vai colocá-las na mão, então precisam ser desse tamanho, né? O incenso com incensário, eu não vou poder mostrar o meu incensário aqui, mas ele fica do lado direito. O papel e a caneta ou o lápis do lado esquerdo. E é bom também, não necessariamente você não tiver, um pequeno sino, mas às vezes é fácil encontrar um sino nessas casas de produtos naturais, né? É o sino que dá o comando. O sino dá o comando a ação efetiva, né? De dar início a esse pequeno ritual, né? Porque a consulta ao Xing, dessa maneira como eu estou mostrando, ela é um pequeno ritual, né? Então, é importante você criar esse tipo de energia. Então, procurar ter sempre as moedas fixas destinadas só para isso, né? Procurar ter um pano também que se destine só a isso, né? E assim você vai criando um campo energético em torno desses objetos. Bom, e a postura diante... desculpa. E os incensos, na verdade, são 3 incensos, né? Porque a gente está trabalhando, e na visão taoísta, a gente trabalha com o conceito de 3, né? E 3 vai falar aqui especificamente no Xing sobre o trigrama. O trigrama é composto por 3 linhas, né? Então, a gente está trabalhando sempre com o conceito de 3, é o céu, o homem e a terra, né? O incenso que eu costumo usar é um incenso chinês, mas vocês podem usar incenso que seja de agrado de vocês, né? Então, eu vou mostrar aqui os incensos, né? Opa, peguei 4. 3 incensos, né? Possam ser utilizados no início da consulta. Eu já deixei os meus acesos aqui, e dá para facilitar, né? Pois bem, as moedas, a cada sessão, a cada consulta, é bom que você passe as moedas sobre o incenso, sobre a fumaça do incenso, frente e verso, né? Por quê? Porque o incenso ele tem a ver com a ideia da fumaça que purifica, o fogo que sobe, né? Então, o incenso, a fumaça que sobe é uma fumaça que vai em direção ao céu. E aí fala desse sentido de elevação do próprio Xing. Tá? E o livro, né? Existem várias traduções em português, né? Que são utilizadas já há bastante tempo. Tem a consolidada, que é do Richard Willen. A gente tem a do Mestre Shen também, e também tem uma do Alfredo Juan. A gente vai mostrar mais à frente esses 3 livros, tá? Para vocês. Bom, então vamos... e a postura diante do oráculo, que é muito importante, né? E, na verdade, ela é preparação. Né? Então, você preparou seu ambiente, preparou a área do seu atendimento, mas você precisa se preparar espiritualmente, né? Interiormente, se você quiser, né, de falar. Então, o que significa essa preparação, essa postura que você deve ter diante do oráculo, né? Então, você sentou,
montou a sua mesa, né, um espaço seu para a prática, e você deve primeiro passo, se manter em silêncio. É o que é mais difícil, né? A gente ter esse contato com o nosso vazio interior. E como é que a gente tem esse contato? Através do silêncio. Então, é o primeiro passo para a gente fazer uma boa consulta, tá? Se esvaziar no sentido desse silêncio levar você a um estado de esvaziamento, né? Você estar ali naquele momento, né? Conectada com o seu objetivo, qual seja, obter uma resposta do oráculo. Muito importante você se conectar com os mestres do caminho, né? Você pode não ser da tradição taoísta, mas você pode ter um protetor, né, ou uma fé, ou algo em que você acredite, né? Então, isso é muito importante. E também agradecer, né, aos mestres que abriram essa oportunidade para você de ter acesso a esse conhecimento hoje em dia. A gente não pode esquecer que o I Ching é um tratado milenar, né, um tratado que tem origem na China, né, os mestres chineses. Então, esse conhecimento de mais de 7.000 anos conseguiu chegar até hoje aqui de uma forma muito tradicional, né? Apesar de, no início, não ser feito com moedas, né? A consulta era feita de outra maneira, né? Mas essa consolidação da consulta dos oráculos chineses e orientais de uma certa maneira através das moedas, ele é muito importante também, ele tem muita força, tá? Então, isso a gente deve considerar também, tá? Se você tem alguma oração, algum mantra, né, alguma invocação, faça. Tá? Bom, a gente já falou aqui desse primeiro passo inicial, né? Falamos desses primeiros passos. Então, a gente já fez uma conexão com tal, né? Tem um mestre, que é um mestre, um livro que eu indico aqui, que é o mestre Alfred Juan, ele fala, já fizemos a primeira conexão com tal do céu, né? O I Ching do céu, né? Agora a gente vai partir para a realização do I Ching com tal do homem, né? Então, agora a gente deve saber o que a gente deve, como é que a gente deve se posicionar, né? Então, a gente vai pedir uma orientação sobre um tema, que nós já definimos, né, no início da nossa apresentação. E aí a gente deve evitar perguntas, sim ou não. Por exemplo, né, devo assinar o contrato com fulano ou beltrano, né? Isso a gente não faz, Alexandre. Está com uma dúvida, né? Uma dúvida que você não solucionou, então faz 2 consultas. Pergunta sobre as 2 situações, né? Isso é importante, tá? Então, a pergunta não deve ter e ou não, ou, né? Então, pergunta, devo cortar o cabelo e pintá-lo? Devo colocar meu filho na escola e na natação? Né? Esse tipo de pergunta não se faz, né? Então, ou alternância, né? Perguntas sobre saúde, né? Como eu falei no início. A gente deve encaminhar a pergunta sobre, né? Como a gente faz para como é que a gente faz para tornar o nosso tratamento mais eficaz, né? Isso é essa maneira correta da saúde. Por quê? Né? Porque a saúde é algo que fala de uma grande uma transformação, às vezes, muito rápida, né? Então, o Xing ele tem o tempo do presente, a ação do presente. E, às vezes, a questão da saúde ela se acentua muito rapidamente. Então, não se faz pergunta sobre saúde, tá? Existem outras técnicas que você pode fazer, você pode ver, né, a questão da saúde, né? Quem está aqui conhece o mapa do Ziwa e do Oxum, é uma técnica astrológica que a gente faz vendo a área da saúde, né?
Então, uma pergunta com mais de um assunto ou possibilidade, como eu falei, né, também. O E, né? Então, às vezes a pessoa, eu tenho vários assuntos para fazer. Aí eu digo assim, então vamos conversar. O consulente, né, a pessoa consulente. E aí ele começa a me dizer, mas a minha questão é... Bom, a sua questão gira em torno de um ponto. O ponto central, o foco da sua questão é esse. Então, vamos perguntar ao Xing sobre isso. E ele vai nos dar uma orientação do que ele está vendo no campo de ação daquela situação, né? Então, é importante também. Às vezes tem uma certa apreensão. De fazer várias perguntas sobre aquele assunto, né? E aí, como é que você entende a situação em apenas uma pergunta, quando aparentemente um assunto é tão complexo? Aí vai depender da qualidade da sua interpretação, da capacidade de interpretar, né? Digamos, do tempo que você tenha de experiência em relação ao Xing também, né? Então, isso tudo vai se somando à consulta, tá? No início, a gente tem uma certa expectativa, né? Então, essa ideia de várias perguntas para chegar a um aspecto talvez mais objetivo e direto de orientação sobre como fazer diante daquela situação, às vezes isso gera uma ansiedade muito grande e desvia o próprio caminho do Xing, né? Porque lembra, no slide anterior, a gente começa a se esvaziar. Então, é necessário ter uma preparação por causa disso, né? Então, uma pergunta com mais de um assunto ou possibilidade, como nós falamos, né? Eu vou formular aqui uma mensagem para a semana, né? Não sei se nesse momento a gente vai fazer uma consulta, tá? Então, eu vou consultar com as moedas, a gente vai preencher, né, através da consulta, essas 6 linhas. Eu só queria saber se alguém tem alguma dúvida até agora, alguma pergunta, queria fazer alguma colocação. Eu não consigo, deixa eu abrir aqui se eu consigo ver vocês. Posso prosseguir? Vou prosseguir. Então, eu vou fazer uma mensagem, vou pedir ao Xing uma mensagem para a semana, tá? Para essa semana que se inicia agora, domingo, né? Segunda-feira, melhor dizendo. E aí nossa mensagem vai até outro domingo, tá? Então, primeiro passo, né? Eu já passei as moedas no incensário, deixei sobre o pano, eu vou escrever no papel a pergunta. Então, eu vou pedir ao Xing uma mensagem para a semana. Primeira linha, 7. Segunda linha, 8. Terceira linha, 8. Quarta linha, 7.
Quinta linha, 8. Sexta linha, 8. Terminei de consultar, eu posso passar novamente as moedas no incensário, deixo de lado e passo para a interpretação. Então, qual é o primeiro passo? É montar o hexagrama, que o hexagrama é o resultado da nossa consulta. Então, a gente tem um hexagrama com nenhuma linha móvel, né? Linha móvel seria a combinação 6 ou 9, né? Nós não temos linhas móveis aqui nessa resposta da mensagem para a semana, né? Então, a gente vai partir para a interpretação. Tá? Bom, o hexagrama, como nós estamos vendo aqui no vermelho, ele é composto por 6 linhas, né? Isso, né? Esse hexagrama, ele tem uma ele está dentro de uma sequência. E essa sequência, ela fala dos 64 hexagramas, né? Nós sabemos que o Xing é composto por 64 hexagramas. Então, aqui na nossa apresentação, nós temos o CA, se refere ao céu anterior, e o CP, essa sigla se refere ao céu posterior. O céu anterior, a numeração desse hexagrama no céu anterior é o 36, e no céu posterior é o 51. Quem estiver com o livro do William e quiser acompanhar, né, é o número 51. E no livro do Mestre Shen, da capa azul, ele é o hexagrama 36. Tá? Deixa eu só pegar o meu livro aqui. Bom. Antes de chegar ao livro, a gente vai partir para uma primeira ideia. Né? A gente teve... Nossa pergunta foi feita, a gente pediu mensagem para a semana. O hexagrama é o comoção. Comoção é o nome do hexagrama. Independe da sequência, se for do céu anterior ou do céu posterior. Sequência do céu anterior, nós utilizamos essa sequência porque ela tem a ver com a tradição taoísta. Ela vem com uma tradição, uma linhagem de estudos taoístas. Né? Enquanto a do céu posterior, ela foi fundamentada, digamos assim, na concepção do rei Wen. E é uma concepção diferente da do céu anterior. O céu anterior fala dos hexagramas, né, das situações que acontecem entre o céu e a terra. Enquanto na visão do rei Wen, que é mais conhecida, mais popular, ela vai falar da transformação de céu e terra, dando origem ao mundo social, ao desenvolvimento social. Então, há uma diferença, tá bom? É uma explicação rápida só para poder situá-los. Então, a gente tem aqui 6 linhas. O hexagrama, ele é composto por 6 momentos, 6 posições, né? Cada posição ocupada por uma linha, que pode ser Yin ou pode ser Yang, né? A gente já sabe, né, estudando o taoísmo e o Xing, da conotação do Yin e do Yang, né? O Yin é relacionado ao que é visível, claro, né? Ele é objetivo, né? Ao passo que o Yin é mais sutil, é subjetivo, né? Então, essas características que marcam a diferença entre o Yin e Yang, a energia Yin, da força Yin, né, para a energia Yang, para a força Yang. Só lembrando que essas forças elas estão relacionadas entre si, interagindo o tempo todo. Né? Elas não são opostas no sentido de serem opostas radicalmente, elas estão opostas porque cada uma tem um valor, uma qualidade, melhor dizendo, e essa qualidade está o tempo se relacionando. Né? A gente tem esse exemplo na natureza, o dia e a noite, o sol e a lua. Pois bem,
voltando aqui para a comoção, né, que é o nosso hexagrama. A gente tem nós temos 6 linhas, né? Então, cada linha cada posição tem uma linha yin ou yang, né? E aqui a gente tem, curiosamente, se a gente for olhar para os trigramas, porque o hexagrama é composto por 2 trigramas, nós vamos ter os 2 trigramas, tanto o exterior, de cima, quanto o interior, né? Chamado trovão. Então, o hexagrama trovão, que em chinês se fala Zen, ele nos traz uma informação, né? O que significa o trovão? Ora, o trovão, ele chega antes da chuva, né? O que caracteriza o trovão? O trovão fala do barulho. E é uma trovoada, né? A gente usa até o termo trovoada para quem tem uma voz forte, né? E essa pessoa chegou parece uma trovoada, né? Tem a ideia do anúncio, né? Daquilo que vai anunciar algo que está para chegar, né? E o trovão, ele está associado a esse início, né? Ele marca o início do movimento. Então, depois da quietude, né? Para que haja movimento, é preciso que haja essa quebra do silêncio. Isso se dá com o trovão. O trovão, o Confúcio fala no texto sobre os trigramas, de uma forma muito bela, maravilhosa, que ele é o primeiro movimento da aurora, né? Ele é a chegada, a anunciação da aurora, né? Ele fala do início desse movimento, né? O dia chegando, as coisas se movimentando depois da quietude da noite. Então, trovão em cima, 3 linhas, trovão embaixo, né? O trovão também, nós podemos fazer uma leitura dele a partir da sua própria imagem, né? Dentro do estudo do Xing, a gente vai ter uma área, se eu posso dizer assim, totalmente dedicada ao estudo dos trigramas e as suas relações, as suas correspondências, né? Porque na visão do homem chinês, é isso que a gente, né, o I Ching, ele é resultado da visão desse homem chinês. O I Ching, ele expressa, através dos trigramas, 8 possibilidades energéticas que estão aí na natureza, né? Estão aí na natureza há milênios, né? Então, o trovão é uma força que vem do céu e penetra na Terra. Então, a gente pode ver que as 2 linhas yins de cima do trovão permitem que a energia chegue até a Terra, né? Então, o trovão nos fala dessa força, né? Essa força esse abalo de mexer com a Terra, que está em quietude, e dá assim movimento às coisas. Então, a gente tem o trovão interno, que é o trigrama de baixo, ou inferior, e o trigrama externo, né? Isso nos fala de uma situação que tem a mesma natureza, tanto internamente quanto externamente. Se nós pegarmos essa interpretação e levarmos para a nossa consulta, o objetivo da nossa consulta, que era a mensagem para a semana, a gente começa a fazer uma análise, a entender, né, como essa comoção, né, pode nos falar sobre a nossa semana. Então, se ela fala de movimento, de força interior, né, de iniciativa, ele está nos falando de agir da mesma forma internamente e externamente, da gente se relacionar como trovão, dentro e fora, na forma visível e invisível durante a semana, né? E essa resposta era uma resposta para o coletivo, né? Que serve para todos nós. Então, o trovão, ele tem um aspecto muito rico e interessante também, que ele pertence ao elemento madeira. O elemento madeira está associado à árvore, é uma madeira yan. Então, essa madeira yan, ela fala de
de um coletivo, porque a madeirian é uma árvore frondosa. Essa árvore não está sozinha, ela está se relacionando com outras árvores, né? Então, a sutileza da madeira, que, embora seja Yan, é entender esse sentido do grupo, do coletivo, de uma ação coletiva, né? Então, pode estar nos falando de um início de um novo movimento, tá? De um início de uma ação com criatividade, com iniciativa. Qual é a virtude da madeira? Eu falei do elemento, mas a madeira tem uma virtude na visão taoísta. Virtude é a concretização, é a realização dessa madeira. A virtude da madeira é a bondade. Bondade, ela fala no sentido do coletivo. Você não age com bondade diante das coisas para si, né? Eu vou agir de forma bom. Vamos lá. Eu vou ser o bonzinho da história. Não, não é isso, né? E também não é naquele sentido, vou fazer bondade porque vai ser bom, eu vou aliviar os meus karmas, os meus problemas. Não. Essa bondade, ela fala de agir com essa naturalidade. A árvore, ela dá frutos, ela cresce, ela se expande, né? Ela faz a ligação entre o céu e a terra. Então, e o trovão, ele faz essa comunicação também, né? É uma comunicação ativa, né? De iniciativa. Então, o conceito da bondade é agir de forma coletiva, né? Então, a comoção aqui nos fala, né? Qual é a mensagem para a semana? Agir dentro de um princípio, porque é o início do movimento, então, sair de uma situação de recolhimento, de quietude, né? Clarear as coisas no sentido de o trovão também tem uma luz, tem a luminosidade dele, né? Então, ele tem movimento, né? E a força dele é saber se movimentar. E ele sabe se... E aí, nesse caso, a gente tem a comoção interior e a comoção exterior. Então, é um hexagrama que nos fala desse movimento, tanto internamente quanto externamente, em que a gente deve se posicionar de forma a agir coletivamente. Muitas das vezes, a ideia do movimento que se inicia, né, ele fala também de você manter a sua vontade. E aí, quem é que sustenta a vontade na visão taoísta, quando a gente trabalha com os 5 elementos? É a terra. Então, a gente precisa ter... Por isso que o trovão, ele vai ao encontro da terra, né? Ele vai em busca da terra. Ter nossos objetivos muito claros, nossos princípios definidos. Tá? Então, tendo os nossos princípios definidos, tendo essa vontade, né, tendo a vontade de realizar, de concretizar, a gente tem uma semana, né, rica, que pode ser muito produtiva, né, mas que nos indica que precisamos nos movimentar. Não podemos ficar na situação só de observadores, por exemplo, esperando as coisas acontecerem, esperando chegar o momento certo. A mensagem do I Ching, da mensagem de hoje, nos fala desse hexagrama. Tá? Eu falei um pouco sobre o vento, né? E eu gosto sempre de mostrar aqui o vento na visão, na relação com outros trigramas, não o vento. Cada trigrama, ele não existe por si só, né? Ele tem origem no que nós chamamos baguá. Baguá é um termo para 8 trigramas, uma mandala, uma sequência, né? Então, ele está o tempo todo... essa sequência, ela tem um movimento, né? Ela tem as relações entre os pares dos trigramas. E aí, vamos ver rapidamente aqui no próximo slide a disposição desses 8 trigramas.
Então, os 8 trigramas, eles estão associados, no estudo do Xing, aos 5 movimentos. Tá? Então, nós temos cada trigrama, e aqui embaixo, né, são 3 linhas, por isso que eu falei os 3 incensos, né? É a linha do céu, que é essa linha superior, a linha do meio, que é a linha do homem, e a linha de baixo, que é a linha da terra. Tá? Então, essas três linhas formam um trigrama. Em chinês, a gente chama gua. Né? Esse gua, ele vai falar de uma força energética. Tá? Então, se nós olharmos aqui, nós temos o vento e o trovão, que são 2 trigramas ligados à madeira. Tá? O trovão, ele tem essa configuração aqui, né? Então, ele é gerado a partir do que nós chamamos 4 fases. Eu não vou me deter muito agora aqui nisso, mas isso é só para dizer que ele está relacionado a essa maneira de entender o movimento yin yang na natureza. Tá? E aqui, sim, aqui a gente vai falar um pouco mais que quase tudo que existe entre o céu e a terra está, de alguma forma, associado a um dos 5 elementos. Tá? Então, no entanto, para o estudo do Xing, as associações mais relevantes são aquelas que dizem respeito às virtudes e às forças usurpadoras de cada elemento. Eu comecei a falar para vocês das virtudes de cada elemento. Como nós só temos aqui 2 trigramas trovão, a virtude é a mesma. Né? Então, a virtude da madeira é a virtude da bondade. Né? Virtude é a qualidade que o homem utiliza para conduzir sua vida de acordo com o caminho do Tao. Por isso que é muito importante, quando a gente faz a interpretação do Xing, a gente ter esse fundamento. Né? Porque isso nos leva a ter uma visão mais ampla da resposta. Isso muitas das vezes não está no livro, mas isso é um conhecimento que vem de uma linhagem, de uma tradição. Né? Então, o ensino tradicional do Xing nos fala desse caminho. Tá? As forças usurpadoras são as forças que drenam a energia das virtudes. Então, a gente tem aqui 5 dragões, cada um de uma cor, representando os 5 elementos. Tá? Então, a madeira é o verde, né? A madeira verde associada à cor verde ou azul, é associado à primavera. A gente vai ter, depois do dragãozinho verde aqui, o vermelho, que é associado ao fogo, né? O fogo associado ao verão, né? A cor vermelha. Depois a gente vai ter a terra, que, na verdade, a terra, ela não fala especificamente de estar associada a alguma estação, mas a terra aqui é o 5º elemento, nesse momento aqui. Depois a gente vai ter o metal, o cinza. O metal fala do recolhimento, fala da virtude da justiça, retidão. E, por fim, a gente tem a água, que é o negro, a sabedoria. A virtude da água é a sabedoria. Né? E é o próprio inverno, é a quietude. Então, veja bem, para vocês entenderem o trovão. A gente sai da quietude da água, começa a se movimentar com o trovão. Né? Com energia forte, yang do trovão. Aqui a gente tem um pequeno resumo, né? Esse é até uma parte do curso de fundamentos, onde a gente aprofunda, né? Com mais detalhes, a gente faz leitura de alguns textos taoístas e confucionistas sobre os trigramas. Então, nós vamos ver cada um desses trigramas, o trovão, esse aqui, ele vai falar resumidamente sobre o que eu falei no início, né? Então, movimento, atividade, iniciativa, ação, força. Né? O trovão, Confúcio nos diz que ele é o sinal do movimento forte. A gente precisa de muita força para começar. Né? Você não começa algo com uma forcinha, né? Você começa algo se colocando, né? Agindo. Né? Então, esse é um princípio muito importante. Antes de chegar na interpretação propriamente dita do livro,
Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, né? Gostaria de falar algo, algo que chamou a atenção, algo que pudesse complementar aqui. Porque nossa ideia também é criar um certo dinamismo aqui, né? No nosso trabalho. Então, eu não sei se alguém gostaria de falar algo aqui, né? Posso prosseguir, então, né? Eu vou prosseguir. No final, então, eu abro para as perguntas, tá? Bom, a Marie já ela está nos acompanhando aqui nesse sentido, né? De dar esse apoio aqui logístico muito importante. A gente está, na verdade, a gente está treinando um formato novo também aqui para o nosso trabalho. Deixa eu voltar a. Deixa eu sair daqui e voltar a. Então, eu estou apresentando aqui para vocês de novo, né? A ideia da interpretação, né? Então, nós tiramos o hexagrama trovão, comoção, Zen, né? Aqui está na transliteração do Pinyi. E o nosso modelo de consulta vai ser o livro do mestre Shen, tá? Então, como eu falei, ele segue a orientação do céu anterior. Tem uma pergunta aqui no chat. O I Ching, o Tao, o Feng Shui, a medicina tradicional chinesa usam o mesmo princípio? Sim, Cristiane, é a mesma base, né? Mas, na verdade, o Tao é o Tao. O Tao é o caminho. O Tao que você deve estar falando aqui pode ser o aspecto filosófico, né? E também o aspecto religioso. O I Ching é a raiz do Tao, é a raiz do taoísmo, né? Ele é a própria ideia, é o fundamento, porque se você tem a oportunidade de estudar o I Ching, né, você vai entender o surgimento do Yin e do Yang, né? Então, o Yin e o Yang, eles surgem de uma manifestação. Eles vão gerar todas as combinações. Então, o trigrama tem origem no Tao, se a gente for ver dessa forma, né? E o Xing, ele é, digamos assim, a porta de entrada de conhecimento do taoísmo, por isso ele é chamado a raiz. E essa raiz, ela é muito interessante, ela é uma raiz profunda, né? Então, ela é uma raiz que tem fortes divisões, né, que se aprofundam. Então, o que a gente vê na superfície da árvore do Tao, né, tem uma similaridade, uma relação com a sua raiz. Tá? O Feng Shui é uma arte de ordenação, né, energética, muito importante. Também tem sua origem no I Ching, no Tao. Né? Ele é uma arte milenar. Existem várias escolas de Feng Shui. Né? Então, Feng é vento, Shui é água. Né? A gente eu e Marie já fizemos uma live sobre o Feng Shui, na verdade, sobre a técnica, a arte do Feng Shui, e também sobre uma outra live sobre o vento e água, a ordenação do vento e da água, né, na natureza. E a medicina tradicional chinesa, claro, né, ela se fundamenta no Tao, né, ela tem fundamento no I Ching, no Yin e no Yang, né. Então, se você compreende o movimento do Yin e Yang na natureza, você já tem um bom caminho para entender a medicina tradicional chinesa, né? Os 5 elementos e o conceito do Yang, né? Eles dão uma base, estão na base do entendimento da medicina tradicional chinesa. Entenda-se a acupuntura, a fitoterapia, a moxa, tá? E outras técnicas da medicina. Tá? Bom, vou continuar aqui. Então, a nossa pergunta, né, a mensagem para a semana, onde saiu aqui o comoção, aí a gente vai partir para a análise. Qual é o primeiro passo? Né? Tanto o mestre Shen quanto o mestre Alfredo Juan,
que é um livro da capa vermelha, deixa eu achá-lo aqui. Eu gosto de indicá-lo também, então acho que é um livro muito rico para quem está em busca do entendimento, né? Eles começam por esse ideograma aqui, ó, né? Que eu estou mostrando, que parece uma escrita antiga, arcaica, como a gente chama. E é uma escrita que tenta se aproximar o máximo possível das inscrições iniciais, oraculares iniciais que eram feitas nos ossos de boi e em cascos de tartaruga. Então, digamos assim, tem um certo primitivo aqui, primitivismo no sentido de ser original, né? Então, o trovão, né, o hexagrama trovão, a gente pode, se você entender o ideograma, você já tem digamos assim, uma parte da sua resposta. É claro, né, nós ocidentais, né, raramente vamos fazer uma leitura detalhada desse hexagrama, do ideograma que representa a comoção, principalmente dentro desse conceito mais antigo, né? Mas a gente tem o livro do Mestre Shen falando sobre isso, o livro do Alfredo Juan, que vão trazer colaborações para a nossa interpretação. É isso que é importante a gente ter em mente, né? Então, a gente começa por essa análise, né? E aqui ao lado eu coloquei do que diz a análise do contexto, também é importante na nossa leitura, né? Então, é mais uma informação que a gente tem. A gente vai entender o que é a palavra Zen, que dá nome a esse hexagrama, né? Por que esse hexagrama? Trovão sobre trovão, ele tem ele é chamado comoção. Por quê? Qual é a ideia que o trovão sobre trovão sintetiza, né? E é isso que ele diz, ó. Pode ser traduzida como comoção, vibração, e é o símbolo do trovão ou terremoto. O contexto fala do impacto de dois trovões seguidos, trovão sobre trovão, trazendo barulhos e estrondos fortes. É aquilo que eu falei, né? Ninguém fica calado, né? Ninguém fica no silêncio. É preciso se colocar, se posicionar, se movimentar, gerando um grande susto ou comoção, em que passa pela experiência de ouvir esses sons altos e explosivos, né? Uma experiência como esta reflete-se em todos os aspectos da vida da pessoa, interno e externo, e nos âmbitos físico, energético e mental. Então, há um movimento energético forte. Deixa eu ver quem fez a pergunta. Opa. Tá. Quem é que... Deixa eu ver aqui. Cristiane, tá. Xing sendo tratado das mutações, fundamenta todas as artes taoístas. Ah, tá. Isso, a Marie está aqui consolidando. E o FST também usa os pontos da acupuntura. Eu não sei o que é EFT. Pode escrever aqui, Cristiane, para a gente? O que é o EFT? Não sei. Sim, são conhecimentos que trabalham para analogias no macrocosmo e no microcosmo. Isso, a Marie está colocando aqui, mas aos pontos da acupuntura. Tá. Tá, técnica de liberação emocional. Tá. Bom, eu não conheço, eu não sei qual é a origem, né? É claro, em momentos que o conhecimento ele tem, ele se agrupa, né? Mas realmente eu não sei falar para você. Tá? É interessante, porque na acupuntura tem um estudo, né? Só sobre o baço e o fígado, né? Então, mas realmente eu não sei lhe dizer aqui, mas acredito, pelo que você está me dizendo em poucas palavras, que tem a ver com, né, a origem eu não conheço, mas que a técnica possa ter por base, né, os princípios da medicina tradicional chinesa, e aí vão beber na fonte do Yin e do Yang. Tá? Interessante. Bom, voltando aqui, né, a gente tem a ideia do ideograma. A gente não vai fazer essa decomposição aqui. Vou botar aqui. Uhum.
Ah, acupuntura é sem agulhas. Ah, bom. Onde a gente vai ter a apresentação do ideograma, né? E aí ele vai falar ele vai fazer uma leitura, né? E sobre esse ideograma arcaico aqui, né? Então, rapidamente, aqui em cima, esse ideograma fala da chuva, né? Então, a ideia do trovão liberar uma força, né? Quando você libera uma força, é como se a chuva pudesse cair, né? E a chuva é a água, né? E a água, ela fala da emoção, né? Então, a emoção libera algo que está reprimido, né? Também, nesse sentido, tá? E aí ele vai fazendo uma análise das três partes do ideograma, e ele vai nos dizer aqui a primeira parte, aqui a segunda, a terceira, ele vai nos dizer que simboliza a chuva ou energia vital que retorna à Terra após completar o seu ciclo. No entanto, no exato instante do retorno do ciclo, ocorre a comoção derivada da intensa vibração que acompanha o movimento. Então, esse estrondo ele é necessário, né? Até para que venha o novo, e o novo venha com vitalidade, nesse sentido. Então, o quanto é importante, isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, em relação a saber interpretar o I Ching, né? Cada um tem a sua maneira, né? E a gente está trazendo aqui hoje uma forma, né, de interpretar o I Ching muito rica, né? E que fala de você entender, né, a partir da concepção energética dos trigramas. Tá? Eu vou continuar aqui, a Marie já nos ajudou. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, né? Pode. Eu, quando tiro, né, o hexagrama comoção, eu sempre fico alerta assim, para alguma coisa que possa vir a me causar um susto mesmo, né? Uhum. Então, eu queria saber, né, como é que você sente isso, né? E, enfim, como é que, de certa forma, o próprio hexagrama, né, nos alertando para um susto, ele acaba também nos protegendo. Então, eu queria que você comentasse isso. Não, perfeito, Marie. Eu acho que a ideia aqui é sempre para o coletivo, né? A mensagem para a semana, quando a proposta do nosso trabalho, e quando eu me concentro, eu vejo um coletivo. Então, a gente está falando de uma ação durante a semana, talvez de sair de uma inércia, né, por conta de uma necessidade, esse susto primordial aí primeiro, né, que vai nos levar a ficar atento depois para não cair de novo nessa mesma questão, não levar de novo um segundo susto, né? Mas às vezes a gente nem se prepara, né? A gente tem um primeiro susto e diz, não vou cair mais nessa, e acaba caindo depois. Mas não é nenhum tema aqui da nossa mensagem. A mensagem diz, olha, fique atento, né? Mas eu acho que o atento aqui fala de uma ação coletiva, porque não há possibilidade de você excluir o outro daqui nesse contexto, né? Então você vai ter que usar a sua bondade, né? E é aquilo que eu falei lá no início, não é ser bonzinho porque é bom ser bonzinho, né? É realmente estar disposto, né, a usar essa virtude, né? Então, é isso que vai nos sustentar diante talvez de um susto, pode ser um problema ligado à natureza, por exemplo, né, uma transformação energética, uma vez que a gente está falando de trovão, né? Pode ser uma semana muito agitada mesmo, né? E a gente está num, eu preciso falar que a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Então, é um bom... como é que você se prepara? A sua pergunta ela é muito feliz, né? No sentido de uma preparação, né? De você... Isso, atenção para não repetir. Pois é. Mas a atenção para não repetir, ela é a posteriori, eu acho. Eu acho que agora a gente vai enfrentar, e aí a gente precisa de uma ação forte diante da situação, precisamos ser fortes, né? Ter os nossos valores, ter as nossas virtudes, né? Para que a gente possa passar por isso, né?
Né? Também eu acho que tem uma sacudidela aí do Xing para a gente, sabe? Né? Na verdade, ele pode estar dizendo para o grupo que está aqui que a mensagem para a semana, de uma maneira geral, né, ela fala desse movimento da gente estar aqui ativo, né, presente, né? Começar os nossos... Se temos que começar alguma coisa, comecemos. Pode ser difícil? Sim, mas ela fala desse movimento, né, que deve acontecer. Tá? A gente pode entender isso, né, no campo, em vários campos, em várias possibilidades. Fiz uma avaliação aqui do hexagrama nuclear a partir da comoção, e o hexagrama é a união. Sim, porque isso, Wanda, porque é a bondade, né? A bondade é que permite, se as pessoas caminharem juntas, é o que permite o coletivo. Você pode ter vários objetivos, né? Eu quero comprar um carro, Wanda quer comprar uma casa nova, né? Marie quer viajar, mas a gente está numa situação em que a gente precisa agora ter união, né? Como você falou, o que é o hexagrama nuclear? Você já avançou aqui, né, Wanda? O hexagrama nuclear, ele fala do que está escondido, do que está guardado, do que não é revelado, do inconsciente que levou, que está naquela situação, não é que tenha levado, desculpa, mas o que gera, que você pode entender como pano de fundo, né? Como aquilo que sustenta o trovão. Né? O hexagrama nuclear é a união. Tá? Posso interpretar tudo, irá favorecer a união? Eu acho que é a união que irá favorecer a comoção. É a união que está no âmago da comoção. Né? Então, Trovão sobre Trovão vai falar para a gente da necessidade, né, de agir, né, como a madeira, né, pensando no coletivo. Né? E essa madeira, ela pode ser transformada, né? Ela é o combustível, né? E ela é aquilo que se oferece à nossa transformação. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Tá? Madeira, esse verde, né, esse frescor da madeira, né, essa vitalidade que está aí, que está querendo ascender, crescer, se expandir, ela é muito importante. Tá? Então, nuclear, dificuldade, você falou que era união. O hexagrama nuclear é dificuldade da comoção, não é união? Eu calculei aqui dificuldade, a água sobre montanha. Então, Marie já está dando aqui uma outra ideia para a gente do nuclear do trovão. Comoção sobre trovão, comoção, trovão sobre trovão. Marie está dizendo que é dificuldade. Então, vamos chegar lá, para a gente tirar essa dúvida. Tá? Bom, aí a gente tem o contexto. Tá? Eu vou chegar no hexagrama nuclear. Decisão. Ele diz assim, como não temos linhas móveis, na chave de interpretação taoísta, você, não tendo linhas móveis, você vai partir para a leitura da decisão. A decisão diz comoção, abertura. A comoção aproxima-se. Medo. Risos e gargalhadas, um terremoto no raio de 100 milhas. A concha cerimonial permanece inabalável. Trovão repetido. Comoção. O que ele quer dizer aqui para a gente em relação a isso? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo avançar para mostrar a vocês. Maria, a gente tem o texto aqui da decisão, comentário da decisão, porque aqui é o contexto que eu falei para vocês. A gente considera o contexto dessa que é a ideia, o nome que se atribui ao hexagrama. A gente tem a leitura do ideograma, né? E a gente tem a estrutura do hexagrama, que aí a estrutura vai falar sobre os trigramas. Então, trovão sobre o trovão representando a comoção. Né? Mas o que eu queria agora aqui é o contexto da decisão, que ele vai dizer, vai interpretar a decisão. Vamos ver aqui nessa outra página.
Aqui, estrutura. Deixa eu ver na próxima página. Onde está a decisão? Peraí. Então, aqui ele vai falar da... Ele diz assim, se a mensagem do I Ching, como resposta a uma pergunta, esta imagem traz a ideia de uma comoção acontecendo em dobro, relacionada a abalos emocionais internos, análogos aos efeitos que os estrondos e ruídos de grande amplitude, própria dos trovões repetidos, causam no ânimo de uma pessoa quando se manifestam na natureza. Essa atividade excessiva que chega com estardalhaço acompanha as descargas elétricas, assusta as pessoas que ficam sobressaltadas e mobilizadas pelo medo que sentem. Nessa circunstância, elas respondem colocando-se alerta e em posições defensivas, isso é importante. Se colocar de forma alerta, então, durante a semana, e ter as suas defesas, né? Ter as suas defesas, manter, se a gente tiver associado isso à pandemia, manter os seus cuidados. Se você tem questões profissionais, também ficar alerta a essas questões durante a semana, né? Isso é muito importante, né? Então, é como se você estivesse se preparando, né, para algo que pudesse causar um susto forte, né? Deixa eu entrar no chat aqui. Tá, então é isso mesmo. Tranquilo, eu achei que teve alguma razão para chamar a união. Isso é importante, Wanda, né? De repente havia a própria... Mas a comoção, ela também tem esse aspecto de unir as coisas aqui, né? Unir no sentido de você poder saber como você vai passar pelo grande susto aí, né? Então... Eu queria o texto da decisão, porque aqui ele está falando das primeiras linhas, né? Deixa eu ver Eu acho que eu, sem querer, não botei, mas é um segundinho, peraí. Não, imagina, então. Mas eu continuo aqui, então, um pouco. Todo esse quadro de insegurança e desassossego pode ser comparado à agitação e perturbação que tomam conta do local onde o som do trovão simbólico ecoa, espalhando-se pela atmosfera e envolvendo quem passa pela experiência. O que é muito interessante também é que o som vem primeiro. E olha só, a gente estava falando de algo que estava em quietude, né? E aí, isso é muito importante, eu vou falar num aspecto até mais filosófico. A primeira coisa que a gente faz é ouvir o som do trovão, né? A gente não vê o trovão, mas ouve, né? Então, o primeiro sentido nosso é o ouvido. E o ouvido está relacionado a nossos rins, a nossa essência, nossa água, né? Então, o primeiro movimento aí é perceber como esse trovão, que é audível, né, que o som se apresenta, ele pode ser, você pode usar ter essa sabedoria para ficar atenta aos primeiros ruídos, né, desse trovão, né? Isso é importante. Então, é uma semana para a gente ficar ter muita atenção nas coisas. Tá? Então, ele diz assim, cabe o quanto receber impacto energético, aprender a manter a calma e não perder o seu rumo diante da comoção, para passar incólume pelo abalo ou susto. Então, ter calma, né? Obrigada, Maria. Ter a calma de se posicionar nesse momento, tá? Então, como nós falamos, né? Esse hexagrama não teve linhas móveis. Então, a gente vai ler a decisão. Nós já lemos a decisão ali atrás. E o significado, para a gente entender, porque, como vocês viram, a decisão é cheia de frases que aparentemente não tem nenhum nexo, né? E como é que você vai interpretar? Aí o texto vai dizer para a gente o seguinte. Na próxima página, a gente vai... Está aqui, a Marina colocou aqui...
Então, a comoção é uma forte emoção que amedronta pessoas e as faz... E as faz refletir sobre as suas causas, o que gera abertura ou fluidez para a situação. Então, o que acontece? O trovão, ele tem o som, ele tem a luz, né? Quando a gente estamos lá, na nossa, vou usar um termo, na nossa quietude, né? E a gente sente o abalo, a gente vai primeiro ouvir aquele som, depois vem a luz. A luz nos fala dessa abertura, né? É como se desse uma catucada, disse assim, ó, vamos em frente, vamos seguir, né, nosso objetivo. Então, essa fluidez, essa abertura que permite que a gente possa seguir, né? E passar pelo susto. Tá? Se este hexagrama veio como resposta à sua pergunta, a mensagem diz que você está passando pela expectativa de uma comoção que se aproxima, com relação ao projeto que motivou a pergunta. A pergunta é a mensagem para a semana. Isto é como o impacto do barulho de um trovão que gera medo quando chega e provoca risos e gargalhadas quando passa. Né? Então, o riso e gargalhada é porque aquilo, talvez ele tenha se colocado como mais forte do que foi realmente. Então, estar em atenção, né? Estar em atenção com relação aos seus objetivos é uma forma de você enfrentar, passar pelo trovão de forma mais fácil, e depois até rir, olhar para trás, né? E dizer, caramba, foi mais fácil do que eu imaginei, né? Então, nesse sentido, tá? Mas é preciso estar preparado. Então, pode ser o riso nervoso, como reação ao medo, a gargalhada, rustrosa como um profundo trovão, substituindo a reflexão. Ou o riso sensato de quem aprende a lição e se sente preparado para receber com tranquilidade uma nova comoção. Pois é, aí depende da sua virtude. Aí depende da sua virtude. Como vai ser esse riso? Né? Riso de nervoso, de medo, nossa, poxa, aquele riso de prender os dentes, né? Ou é um riso solto mesmo, um riso de alívio, né? Com relação ao susto inicial, você precisa fazer uma reflexão para recobrar o seu estado de equilíbrio emocional, até compreender as razões de ter passado pela comoção. Então, o que está dizendo a mensagem? Olha, o que vai acontecer na semana é consequência, né, de um movimento muito forte, né? E como é que você se reequilibra depois disso? Como é que vai ser o seu reequilibrar depois disso? Tá? Então, desta forma, você estará se preparando para receber sem sustos qualquer novo abalo. É a voz da experiência, né? É entender, né? Guardar aquela experiência como a sabedoria daquela experiência. Tá? Significa agir como sacerdote que permanece concentrado no seu objetivo durante um ritual, mesmo diante de uma sucessão de trovões ou de sustos, de um barulho muito forte que não se sabe de onde vem. Nesse momento, ele é capaz de controlar seus medos e emoções, e seguir até os passos até o fim, os passos da cerimônia, sem largar a concha que carrega, o vinho cerimonial, nem deixá-lo derramar longe do local apropriado. Então, o que o Cheng nos fala aqui é o próprio sentido das frases da decisão. É não deixar o seu empreendimento cair, se abalar por causa do trovão, né? Você tem que continuar fazendo o que você tem que fazer, né? Continuar se relacionando, né, com o que você escolheu fazer. No chat tem uma carinha. Então, é nesse sentido que a comoção nos fala, olha, tem um susto inicial, né? Ficar atento, colocar lá o ouvido, né? Depois você, além do ouvido, você entender aquele movimento, né? Que chega, o que aquilo causou em você, né? Aí é a experiência falando, né? E aprender com isso, né? E não interromper o que precisa ser feito, né?
Então, a mensagem nos fala disso, né? A gente vai se movimentar, talvez com mais força até, ou talvez por conta de, né, desse grupo que esteja aqui, também de se movimentar com mais força já naquilo que vem fazendo, né? Tá? Eu não sei se a gente tem tempo para falar dos 4 caminhos, Maria, mas você me ajuda, por favor? Eu vou, pelo menos, falar do nuclear, né? Que foi motivo da nossa, que a Wanda colocou. Então, vamos lá. Está lá isso. Né? Isso. Então, a Marie tem aqui uma ajuda, nos dá uma ajuda essencial agora, e a gente consegue ver aqui o que são os 4 caminhos, rapidamente falando. É você olhar para aquela situação por vários aspectos. É como se você pudesse, a partir de uma resposta original, entender para onde a sua resposta pode caminhar se você, por exemplo, usar o conceito e for por um caminho muito emotivo, emocional. Então, a semana ela pode se tornar suave, suavidade, né? Então, o contrário do trovão, aqui o antagônico, é a suavidade, né? Então, emocionalmente, o que significa isso? Haja de forma suave emocionalmente. E o que é o emocionalmente, né? É a maneira como você vai conduzir as coisas, né? Agir de forma suave, né? Não é sair, né? Não, trovão, então eu vou botar o bloco na rua. Não, haja de forma suave, tá? Como a aeromoça na turbulência do avião? Segura a bandeja, né? Isso é interessante, pois é, pois é. É preciso uma força aí que se coloque, né? E essa força, que é quem vai conduzir, como você falou, né? Quer dizer, no momento da turbulência, né? Do susto, né? A gente leva um susto da turbulência, né? E aí o papel da aeromoça é esse, olha, não, vamos falar com suavidade, né? Entendeu? Chegou alguém, chegou uma situação que é aquele, né? Aquela gritaria, se posiciona de forma suave, né? Outro aspecto aqui, oposto, é o invertido, né? O invertido é outro ponto de vista da comoção. A gente diz que é um racional. É quando você para e diz assim, não, peraí, mas agora eu vou analisar esse negócio. E aí você bota muita razão, muita emoção no negócio, na situação, e aí vira a dificuldade. Montanha sobre montanha. Para, e vai pensar, vai refletir, o que está acontecendo, entendeu? Então, quem gosta de meditar e pode meditar, é um bom período aí, uma prática diária, pelo menos na parte da manhã, e uns 20 minutinhos, seria bem oportuno, tá? Para entender, né, o que está acontecendo nessa semana. Né? E o eixo espiritual e material, o espiritual é o nuclear, vou deixar para falar, né? E o nível material, que é o modificado, que fala da concretização, né? É a mesma comoção. Ele só inverte os trigramas, né? Então, o que está embaixo sobe, o que está em cima desce. E aí a gente vai ter também a mesma comoção. Muda? Não. Como a material é a própria objetividade, a realização, a concretização dos objetivos. Então, a gente pode perceber que a mensagem da semana, ela fala de agir no mundo, de atuar, né? Atuar para conseguir as coisas, mesmo que tenha uma dificuldade aí. Então, como é que você vai fazer? Você vai agir com suavidade, né? Mas você tem que ter cabeça para parar na hora que tiver que parar. Né? Não adianta você querer enfrentar uma dificuldade, ou enfrentar o trovão, se aquilo se avoluma, né? Se aquilo cresce na sua frente. Tá? E o que eu achei muito interessante é o nuclear, né? Que é dificuldade. Né? Então, interiormente, né, ele fala dificuldade aqui, dificuldade tanto no espiritual quanto no racional. Né? E aí, como é que você vai manter a serenidade
diante de tantas coisas que você quer fazer, né? Então, o nuclear, ele fala, olha, observa as dificuldades que você tem pela frente, né? Por quê? Porque a montanha, ela está interna, ela está guardada, ela está reservada, né? E a água, ela floresce, a água, ela abunda, né? Ela tem a qualidade de se movimentar externamente. Então, é muita água. A dificuldade é porque muita água representa perigo, né? Então, preste bastante atenção nas suas emoções, tá? Porque a água também está relacionada às emoções, né? Talvez use um pouco da qualidade de ser maleável, né? Para você enfrentar melhor a dificuldade. A dificuldade, ela existe, né? Então, eu acho que o espiritual, que é o nuclear, e o emocional, que é o antagônico, eles falam de um aspecto, né? De tentar enfrentar uma situação drenando a sua emoção, né? E o racional, e ele fala de parar, né? Refletir, ter reflexão, né? É dificuldade, a montanha é algo que a gente precisa caminhar por ela, né? Ninguém sobe uma montanha de vez, né? Então, parar. Parar e ver o que há de possibilidade, né? Então, aconselho a refletir, a ter muita reflexão. Pode ser que o susto seja muito grande, né? E que a gente tenha necessidade de parar, né? Então, de forma racional, você iria parar diante da dificuldade, né? De forma emocional, você iria tentar contornar o susto do trovão através da suavidade. Mas tem dificuldades, né? Então, eu, sintetizando tudo, eu diria que a gente tem muito vento, muita madeira, né? E a gente tem muita terra. Há um equilíbrio maior, há um desequilíbrio, porque a gente tem maior quantidade de madeira aqui, né? Enquanto a gente tem uma dificuldade, uma qualidade da terra, mas nos falta, por exemplo, o fogo, né? O fogo não está presente aqui, nem o metal. Então, a gente tem essas duas virtudes, né? Que é a educação, que é a polidez, e aí é o que falta, talvez, para o grupo, né? E a retidão, né? Então, por isso, dificuldade, porque não há retidão, né? Então, a mensagem dessa semana é: cultive a sua retidão, né? Trabalhe a sua emoção, né? E seja educado, né? Aí, educado, polidez, no sentido de você se relacionar, né? Existe muito princípio que pode alimentar esse fogo, né? Que permita que as coisas possam se desenvolver. Existe muita madeira, né? Como é que a gente vai dosar isso aí durante a semana? Grande aprendizado, né? Vocês querem falar alguma coisa? Nós temos mais 5 minutos para encerrar. A gente vai parar aqui, né? Quer dizer, vocês viram que nessa 1h30 a gente tem um espaço para as colocações e a gente desenvolve, né, essa interpretação. Então, desde o início, pensando na maneira de elaborar a consulta, a preparação, partindo para a realização da consulta através das moedas, e para essa interpretação que eu acho que é muito oportuna, né? Que não está nos livros, né? Então, acho que vale muito a pena, tá? Deixa eu ver aqui o chat de vocês. Gratidão. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Wanda. Obrigada, gente. Muito obrigada. Então, só para vocês saberem que a gente vem realizando esse trabalho semanalmente, né? A nossa ideia é, ainda no próximo evento, que ele seja aberto. Depois a gente vai fazer pelo Simpla, né? E eu acho que a Marie poderia falar um pouquinho, né, Marie? Se você não se importar, por favor. Então, a gente assim gostaria muito de ter um feedback, né, de vocês, porque assim a ideia aqui é que a gente faça um trabalho que tenha interatividade, né? Então a gente está tentando trazer, né, esse caráter mesmo vivo do I Ching, né? Eu adorei que
a Wanda trouxe a união, porque tem vezes, né, e eu também estava reparando aqui a planilha que eu usei, acabou que tinha uma mensagem também escrita, né, que era de uma outra pergunta e que acaba que reflete. Então, essas coincidências, elas têm, né, uma razão, né? Então, eu achei muito interessante, né, como é que o Xing ele está sempre vivo, né, a partir dessas sincronicidades, né? É Uhum. muito interessante. Então, assim, gostaria da gente tentar, né, chegar num formato que a gente proporcionasse, né, a quem está aqui com a gente também pudesse estar, enfim, participando, né? Enfim, então, se vocês tiverem ideias e tudo, a gente gostaria muito de ouvir vocês, né, Thelma? Isso, claro, claro. Isso é importante, esse trabalho. Quer dizer, conheço quase todo mundo que está aqui por algum motivo, né? Porque estuda em Xing, porque é a pessoa que está no caminho, né? Então, esse retorno de vocês seria muito importante. Eu queria agradecer, para encerrar, Marie, com essa colaboração, essa nossa parceria, né? Eu estou aqui de frente, mas nós trabalhamos juntas. O Xing faz parte aí das nossas vidas, eu vou falar em meu nome há muitos anos, né? E de um tempo para cá eu comecei a trabalhar com mais frequência com o Xing. E eu queria convidar vocês para a estreia, daqui a pouco, às 6h30, a nossa live de ontem, né, Marie? Sobre Sim, meditação taoísta. Foi o primeiro exercício que nós fizemos, muito interessante, e quem tiver disponibilidade seria vou muito bom. colocar aqui o link para o Tá pessoal. bom? Coloque o link. E Estreia agora às 6h30. Nós temos um canal chamado TalTube. A gente publica nesse canal no dia seguinte a nossa live. Essa aula não vai ser publicada mais porque é uma aula fechada com os convidados, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida e que depois podem entrar em contato comigo pelo Instagram, Telegram, WhatsApp, né? E eu vou tentar responder, tá bom? Então, a Cristiane viu ontem, que bom. Então, é isso. Obrigada a todo mundo, eu agradeço aqui. Marie também, né, Marie? também, muito obrigada, pessoal. E assim, se tiverem ideias, manda um direct para a gente realmente está querendo ouvir, porque a ideia é a gente tentar tornar o Xing, desmistificar ele, né? Tornar ele mais universal, assim, né? Como uma coisa, enfim, que a gente tenha deferência, respeito, mas que ele possa se tornar mais vivo, né, na vida das pessoas. Muito obrigada a todos. Tchau, até a próxima. Obrigada, gente.